Estamos ao vivo? Isso, estamos ao vivo. Vamos aguardar a galerinha entrando aos poucos. Já está entrando aí a galera. Você que já foi entrando aí, ou já tá aguardando, já deixa aí se vocês estão conseguindo ouvir eu falar certinho, se o áudio tá bom, se o slide está aparecendo certinho, beleza? Qualquer contratempo que for aparecendo em relação ao áudio, ao vídeo, qualquer coisa, só deixando nos comentários ali, que a nossa equipe vai procurar resolver o quanto antes. A galerinha tá entrando aí, em plena sexta-feira, hein? Olha, sexta-feira em que muitos aí poderiam tá num rodeio, tá num barzinho, ou tá só tirando um cochilo, né? Descansando depois daquela semana puxada. Mas estamos aqui buscando conhecimento, buscando aprender coisas novas. Mas pode ter certeza que vai ser muito bacana, vai ser muito proveitoso e vocês não vão se arrepender, não. Você que já foi entrando também, já pode ir deixando seu like para estar ajudando a gente. Você deixando seu like, você acaba divulgando mais a nossa live para outras pessoas. Falando em divulgar, você que aí tem amigos, colegas, conhecidos aí que gostam de temas voltados à agricultura, ao agronegócio, já compartilha com eles também, joga lá nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, são todos muito bem-vindos para estar participando do nosso aulão aqui. Então, a galerinha que está entrando ao pouco, eu já vou iniciando aqui. Então, nesse aulão, eu vou estar abordando tudo sobre adubação. Vou fazer uma abordagem completa sobre o processo de adubação na produção agrícola. E muito se fala, não, a adubação é importante, não, adubar é só chegar ali, jogar o NPK no campo e beleza. Ah, não, a função do adubo é fazer a planta crescer. E assim, fica muito vago, assim, na maioria das pessoas, até pessoas da área conhecem a adubação, mas ali não sabem se aprofundar um pouco mais no tema. Então é isso que eu estou propondo levar hoje, fazer uma abordagem um pouco mais a fundo do que é a adubação, quais que são os tipos de adubação distintos, quais que são as características de cada um desses tipos de adubação, quais que são as vantagens de cada um desses tipos de adubação. Então, buscar fazer essa abordagem completa para você conseguir se aprofundar um pouquinho mais nesse tema ali, que é um tema de suma importância. Creio que, voltado à produção agrícola, é um dos temas de maior importância, é a questão da nutrição de plantas e, consequentemente, a questão da adubação. Então, já tem uma boa galerinha aí, me apresentando, né? Eu sou Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, formado, já atuo na área já há alguns anos, já atuei na área já de controle de pragas, de controle biológico, de pesquisa e desenvolvimento agrícola e também na área de nutrição mineral de plantas, em que eu vou estar mostrando um pouquinho aqui para vocês hoje. Tá bom? Durante a live eu vou estar comentando um pouquinho a mais, vou estar explicando, mas para você que está hoje aqui no nosso aulão, no final dele, você pode pedir um certificado de participação no aulão. Isso mesmo. Você que acompanhou aí toda a aula ali, ou você chegou, que vai chegar, os próximos alunos, né, que vão chegar durante a aula ali, você acompanhando ela, no final da aula, você pode pedir o seu certificado ali de participação. Esse certificado vem vir com horas ali, que podem ser usadas por horas complementares na faculdade. O certificado ele pode ser anexado ali junto ao currículo, mas eu vou estar explicando tudo certinho durante a nossa aula, tá bom? Então, vamos começar.
Então, o que basicamente é a adubação? A adubação é um processo de extrema importância numa plantação, já que ela é responsável principalmente pela qualidade dos produtos cultivados. E a prática, ela nutre a planta com substâncias necessárias para o seu crescimento saudável. E isso se reflete na produtividade e lucratividade do produtor. Então, existem vários fatores que influenciam numa boa produtividade agrícola. O primeiro ponto, escolher um bom local, ter um solo ali de qualidade, ter uma matéria-prima ali, insumos também de qualidade que estão sendo utilizados, uma semente, uma muda boa ali para ser plantado, mas principalmente um dos principais fatores que interferem é a questão de uma boa adubação. A boa adubação ela vai interferir nesses dois aspectos que são primordiais com a boa produtividade agrícola, que é a quantidade produzida e também a qualidade do produto final. E através dos fertilizantes ou adubos, as culturas elas são nutridas com as substâncias essenciais para ter um crescimento satisfatório e o que impacta diretamente na sua produção e também nos lucros. Então, consequentemente, uma maior produção ou um produto de melhor qualidade, consequentemente, vai gerar uma maior lucratividade para você. Então, eu vou estar abordando durante a live aqui que muitos acabam falando: nossa, para que eu vou gastar dinheiro com esse adubo? Então, em vez de adubar essa quantidade, eu vou adubar um pouquinho menos. Mas é um investimento que você faz. Fazendo uma boa adubação, utilizando um adubo de qualidade, com certeza você vai ter um retorno satisfatório ali no seu produto final e, consequentemente, um retorno financeiro. E essa prática da adubação, ela ajusta a fertilidade do solo para atender às exigências nutricionais das plantas cultivadas. E conhecer os indicadores de fertilidade é fundamental para fornecer os adubos na dosagem adequada, evitando tanto excessos quanto faltas. Então não é aquela falácia ali que muitos dizem, quanto mais melhor. Chega ali no campo, não, em vez de usar X de adubo, vou usar um pouco a mais ali, porque o excesso ele também pode ser prejudicial à cultura. Da mesma forma que eu citei anteriormente, que usar menos também pode ser prejudicial. Então, às vezes, na questão de você querer, às vezes, economizar um pouco ali, não, vou utilizar um pouco menos, isso acaba não tendo efeito nenhum sobre a planta. Então, o recomendado é você fazer um estudo sobre a planta, fazer um estudo sobre o solo, e a partir disso, estar realizando uma adubação de forma adequada. Em relação a esse estudo inicial, a análise de solo é a ferramenta utilizada para quantificar os nutrientes presentes no solo e, além disso, ela fornece informações que influenciam na disponibilidade dos nutrientes para as plantas, como, por exemplo, a presença de pH, a presença de alumínio, etc. Só que é importante ressaltar que toda recomendação de adubação ela deve ser reorientada pelo resultado da análise de solo. Então, é praticamente impossível você estar realizando uma adubação sem ter uma análise de solo ali ao seu lado. Claro, se for um plantio ali, algo familiar, uma horta, algo do tipo ali, beleza, você pode até realizar a sua adubação. Mas se você tem principalmente um pequeno, médio ali, a grande produtor, e você quer ter realmente uma produtividade boa, um produto final com muita qualidade, o primeiro passo, análise de solo. Ele vai fazer um diagnóstico completo de todas as características do seu solo, ver a questão nutricional, o que falta, o que tem excesso, o que dá para ser corrigido, o que dá para ser melhorado. E a partir disso, você está ali se baseando numa recomendação para estar adubando a sua propriedade, o seu cultivo, o seu plantio, de forma geral. Agora, eu vou estar abordando os tipos de adubo. Os adubos são diversos. Para quem às vezes vê de fora, pensa que o adubo é simplesmente o que está na imagem aí, que é o famoso NPK ali, que é o adubo granulado que você pega na mão. Então, quando se fala em adubo, a pessoa já pensa, não, adubo é isso daqui. Mas o adubo tem uma infinidade de tipos de adubo, que podem ser utilizados para diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de solo, podem ser utilizados em conjunto, em que eu vou estar abordando um pouquinho aqui agora. E dentre as principais que eu vou estar abordando são os adubos orgânicos, minerais e também os orgânicos minerais, em que eu vou estar comentando um pouquinho sobre ele
e também as suas diferenças. Eu vou iniciar comentando um pouquinho sobre a questão da adubação orgânica, a tão falada adubação orgânica, que a cada dia se traz em maior evidência, só que existem ainda muitas coisas que às vezes as pessoas ainda não têm um certo conhecimento, ou têm ainda um medo de estar utilizando. Então eu vou estar desmistificando um pouquinho essas questões da adubação orgânica, tá bom? Eu até acabei esquecendo de falar um pouquinho ali no começo, e até reforço ali, já vou comentando também para quem está entrando agora. Caso estiver surgindo dúvidas, nossa, eu estou com dúvida nesse aspecto, ou então você tem uma experiência própria ali voltada a algum tema que eu abordei, ou então alguma coisa que eu falei aqui que não ficou meio difícil ali para se entender, pode estar deixando sua pergunta aqui, seu comentário aqui ao lado, que a nossa equipe aqui ela vai estar buscando responder no mesmo momento, tá bom? Eu não vou conseguir responder agora, porque infelizmente eu só estou com essa tela aqui. Então eu só consigo visualizar os slides, consigo visualizar o meu rosto aqui. E acabo não conseguindo ver os comentários. Mas a nossa equipe está aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário desse tipo, podem estar deixando aqui nos comentários, que a nossa equipe ela vai estar buscando responder. Tá bom? Então, vamos lá em relação à adubação orgânica. A adubação orgânica se caracteriza principalmente pela presença de resíduos, tanto animais quanto vegetais, em sua composição. E ela é muito utilizada na agricultura, ainda mais considerando a preferência por produtos de origem natural que alguns produtores têm. E a adubação orgânica aumenta o teor de matéria orgânica e, consequentemente, ela também aumenta a CTC do solo. E o fertilizante orgânico ele também melhora a agregação do solo e a capacidade de retenção de água. Além disso, eles também contribuem para a redução da oscilação térmica do solo, porque a matéria orgânica ela é uma má condutora de temperatura. Isso garante que as plantas elas não sofram o estresse térmico nas horas mais quentes do dia. Ou seja, como eu citei aqui agora, a adubação orgânica tem diversos e diversos benefícios. Então, a utilização dela, às vezes ali você pode ficar meio com medo, ou não ter um resultado tão bacana ali quanto uma adubação mineral, mas isso vai depender muito ali, não dá para generalizar, né? Vai depender muito do tipo de cultura que você está implantando, do tipo da região, do tipo de solo, mas com certeza a utilização de uma adubação orgânica ela vai ter sim muitos pontos positivos e um resultado muito satisfatório no que você está procurando produzir. E um ponto é que as fontes orgânicas elas apresentam uma variação em sua composição e elas podem não suprir todas as exigências nutricionais em plantas. Em alguns casos, a adubação complementar de adubos minerais elas podem ser necessárias. Então, diferentemente de uma adubação mineral, a adubação orgânica ela não tem uma composição definida ali. Ela tem X% de, de tal nutriente, determinada porcentagem de nutriente, X, isso. Não, ela tem uma composição, sim, tem até uma composição aproximada ali, dependendo do tipo de adubo, só que não é uma composição 100% definida. A partir disso, em grandes casos, você tem que realizar uma adubação complementar com um adubo mineral. Mas isso vai variar muito, assim, o que eu falo aqui não é regra para tudo. Por exemplo, para hortas, para hortaliças ali, coisas mais de pequeno porte, provavelmente não há essa necessidade de estar realizando uma adubação complementar. Mas já em plantios, ali, em lavouras de grande escala, caso for realizada uma adubação com adubo orgânico, muitas vezes há necessidade de estar realizando essa adubação complementar com um adubo mineral. E um ponto também é que a adubação orgânica ela tem um custo elevado, principalmente no que se refere ao transporte. E em algumas regiões também não é encontrado com uma certa facilidade. E apesar de orgânicos, eles também não devem ser utilizados ali de forma indiscriminada. E é fundamental conhecer a composição química dos fertilizantes para estabelecer a melhor dosagem, considerando a espécie utilizada e o tipo de solo. Então, uma coisa que muitos pensam também, não, já que é um fertilizante orgânico, posso utilizar à vontade. Eu tenho um terreninho, tenho uma hortinha aqui, tenho
1 tonelada aqui de adubo orgânico, vou jogar tudo em cima. Não, não é bem assim. É, ele também só tem sua composição, mesmo não sendo uma composição 100% definida, ele tem uma composição ali, e muitos desses adubos orgânicos, ele tem uma composição ali bem, ele tem um alto teor de certos nutrientes ali que em excesso podem fazer mal para a planta, para o solo, para a cultura dele presente. Então, o primeiro ponto é você analisar a real necessidade que precisa de adubação naquela planta, naquela área, para a partir disso estar realizando a aplicação. Claro, nem estando em falta, mas também sem procurar aplicar de forma excessiva, porque isso pode ser muito prejudicial. E quais são os tipos de adubo orgânico? Ali no primeiro momento você pensa, estou lembrando aqui da compostagem, lembro aqui do farinha de osso ali, mas assim, é algo bem disperso. Então eu vou estar comentando um pouquinho mais quais são os principais tipos de adubos orgânicos e quais são as características de cada um deles. O primeiro, eu acho que um dos principais ali, quando é mais falado, quando se fala em adubo orgânico, se fala nisso, que é a compostagem. A compostagem, ela trata de um processo natural, em que os micro-organismos, como por exemplo fungos, bactérias, eles são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando ela em humus, que é um material muito rico em nutrientes e também um material muito fértil. Então ali às vezes você vê aquela terra preta ali sobre o solo, ou então até às vezes você consegue adquirir esse essa esse humus, né, em agropecuária, em lojas ali que vendem. Então o aspecto dele é uma terra ali bem preta. E isso é derivado da função da decomposição proveniente com a utilização dos fungos e das bactérias sobre a matéria orgânica. Outra também muito utilizado que é o churume de composteira. Na composteira, o churume ele resulta da decomposição da matéria orgânica pura e a transformação do resíduo em humus, ou também do adubo orgânico. E ela é feita por seres detritivos e decompositores, como por exemplo as minhocas. Outra também que é muito falado e acho que é um dos principais que são utilizados na agricultura, que é o esterco de galinha. O esterco é o nome dado das fezes dos animais em decomposição, que é um material de origem orgânica. E ele é formado pela matéria orgânica excretada, água e celulose. E a sua composição conta com a presença de nutrientes, como por exemplo o fósforo e o nitrogênio. E no caso especial do esterco de galinha, ele é muito utilizado porque ele tem um grande teor desses nutrientes, como por exemplo o fósforo e o nitrogênio, que são os nutrientes principais que geram mais benefícios às culturas que são plantadas ali em diferentes locais. Outra também que é muito falado, que é a farinha de osso. A farinha de osso ele é um produto muito rico, principalmente em fósforo e em cálcio. E ela é obtida em um processo de calcinação e exerce a função de um ótimo adubo natural. E para adubar as plantas, você pode misturar tanto a farinha de osso ao humus, quanto colocá-la por cima do solo e regar bem. Então vai depender também ali do tipo de solo, do tipo de cultura ali presente. A farinha de osso ela pode ser aplicada ali de diferentes formas na área. É só você ver ali a forma que mais se adequa à cultura ali que você está buscando realizar a fertilização. Agora eu vou comentar um pouquinho quais são as principais vantagens e desvantagens da adubação orgânica. Dentre as principais vantagens, que até comentei algumas já anteriormente, se destacam que ela aumenta os nutrientes do solo, devido ao teor de matéria orgânica, isso acaba aumentando esses nutrientes presentes já no solo. Facilita também a questão da absorção de água, contribuem no melhoramento da estrutura e diminuição do depósito de fósforo, aumenta a capacidade do solo de manter água e os nutrientes e também são muito responsáveis por aumentar a resistência das plantas, evitando o aparecimento tanto de pragas quanto de doenças. Então foi possível ver que tem muitos benefícios. É algo ali que muitas pessoas às vezes acabam trocando por um adubo mineral, que acham que tem um resultado melhor, mas isso também é muito relativo. Muitas das vezes o adubo orgânico ele acaba tendo um resultado muito bom, inclusive muito melhor que um adubo mineral.
Só que ele também tem algumas desvantagens que eu vou estar comentando agora. Em relação às principais desvantagens, ele se destaca que o adubo orgânico ele tem um mau cheiro, pois são de origens de materiais que passaram por um processo de decomposição. Então, ali, o local de armazenagem, essas questões devem ser muito bem observado ali, porque ele causa um mau cheiro, às vezes tem um aspecto desagradável nesse quesito. Outro ponto é que ele tem um processo de liberação de nutrientes mais lento. Então, por exemplo, em relação à ação do adubo na planta e no solo, a ação de um adubo mineral vai ser bem mais rápido do que a ação de um adubo orgânico. Então, se há necessidade, às vezes, de uma pressa para estar realizando uma adubação, ou precisa realizar a adubação para ter um resultado mais rápido ali, não é tão recomendado utilizar a adubação orgânica, e sim já uma adubação mineral. E outro ponto é o maior custo de aplicação e transporte em comparação com os fertilizantes minerais. Muitos pensam que é o contrário. Eu mesmo, antigamente, eu pensava que era o contrário. Quando você falava de adubo mineral, você falava, nossa, adubo mineral é algo muito caro, né, para estar se adquirindo, e adubo orgânico ali é algo bem barato. Em alguns casos, sim, mas isso também é muito, muito relativo, muito variável, porque muitos desses adubos orgânicos são difíceis de ser encontrados e às vezes eles precisam passar por um processo ali, é, um processo completo ali de decomposição, que envolve vários fatores, vários aspectos, e também o transporte não pode ser qualquer transporte, ele não pode ser transportado por grandes quantidades, em longas distâncias. Então, assim, existem essas desvantagens ali que devem ser observadas. Então, queria saber se vocês estão gostando, igual reforçando anteriormente ali, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento que eu perdi agora em relação à adubação orgânica. Queria saber se vocês utilizam o adubo orgânico aí na sua lavoura, se vocês já trabalharam com um adubo orgânico, ou na sua opinião ali. Eu vou abordar ainda sobre a adubação mineral, mas se vocês acham que o resultado de uma adubação orgânica é mais satisfatório que o resultado de uma adubação mineral, vocês podem ficar à vontade para estar comentando aí. Você que foi entrando durante aí a explicação, essa live ela vai ficar salva aqui no YouTube, então, nossa, perdi um negocinho, perdi o começo ali da live, da aula. Vocês podem estar voltando ali no final, ali, tá acompanhando tudo certinho, beleza? Você que vê a primeira vez aqui que você tá na nossa aula aqui, vou reforçando que toda semana agora a gente vai ter aulas distintas ali sobre diferentes temas. A data provavelmente vai ser toda sexta-feira. Não vou confirmar aqui, porque pode ter, dependendo de uma mudança de planos. Mas, no caso, a ideia é ser toda sexta-feira. São diferentes aulas ali com temas voltados à agricultura, ao agronegócio. Então, e vocês vão ser avisados ali com antecedência. Vocês que estão no nosso grupo do WhatsApp, ali vão ser informados com antecedência, ou vocês que ainda não estão presentes no nosso grupo, a gente está deixando aqui na descrição nossas redes sociais para você estar acessando lá, nosso Facebook, nosso Instagram. Lá a gente vai estar informando também qual o horário, a data da live, o que vai ser abordado, tá bom? E igual vocês estão vendo aí no slide, e eu citei ali no comecinho da aula, essa aula aqui que eu estou ministrando, ela vai ser gerado um certificado de participação. Esse certificado de participação, ele é válido para todo o Brasil e ele vai gerar uma carga horária de 20 horas. Então, você ali que está buscando ali, estou precisando de horas complementares na faculdade, ou estou precisando realizar atividades extracurriculares ali, essa aula também é para você. Podendo você estar ali assistindo ela e, no caso, requisitando o seu certificado, ele pode ser utilizado. Ou então para você também, que ele está buscando complementar o seu currículo ali, colocar mais especializações, esse certificado também pode ser anexado junto ao seu currículo. Como fazer para adquirir o certificado? Então, no final da aula,
eu vou explicar um pouquinho melhor, mas basicamente no final da aula a gente vai deixar aqui no. A gente vai estar deixando, na verdade, já aqui nos comentários aqui, anexado, um link em que você vai ser redirecionado ali, um formuláriozinho ali pequenininho, em que vai ter ali 3 questões voltadas ao que você está vendo aqui na aula. São questões ali bem simples ali, e que está tudo presente aqui na live. Então, é, então prestem bem atenção ali e no final ali só vocês vão acessar o link, você vai ser redirecionado para essa página, vão responder essas perguntinhas ali, deixar seus dados e vocês vão poder fazer o pedido do seu certificado. Ali vocês vão estar conversando ali com a nossa equipe e vocês vão poder optar ou pelo certificado digital ou então pelo certificado físico. Aí vai ficar a critério de vocês, tá bom? Durante a aula eu vou estar comentando, explicando um pouquinho mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao certificado, vocês podem estar deixando aqui também nos comentários ao lado, que a nossa equipe ela vai estar respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o certificado, como está pedindo ele, entre outras questões, tá bom? Então, deixa de papo furado e vamos lá. Vou começar agora sobre a adubação mineral. Eu comentei anteriormente sobre a questão da adubação orgânica, sua importância, seus aspectos, suas vantagens e desvantagens. Agora eu vou fazer uma abordagem completa em relação à adubação mineral. Então, vem comigo. Basicamente, o adubo mineral é o mais utilizado na produção agrícola em larga escala. Ele tem as rochas como matéria-prima e são obtidos principalmente a partir de processos tanto físicos, químicos e físico-químicos. E alguns exemplos desses adubos químicos são ureia, nitrogênio, potássio, fosfatados, mas existe uma infinidade de adubos químicos ali que são muito e muito utilizados na nossa agricultura e são de extrema importância para a produção agrícola que a gente tem hoje no mundo inteiro, mas em especial no Brasil. E os fertilizantes minerais, eles são concentrados. Quando ele entra em contato com a solução do solo, eles liberam rapidamente os nutrientes para a planta. E por se tratar de um produto concentrado, eles devem ser utilizados com moderação. Então, igual eu citei anteriormente, em relação ao adubo orgânico, ele tem uma liberação mais lenta dos seus nutrientes, é uma liberação num teor menor, diferentemente do adubo mineral. Então, assim, vou dar um exemplo. Você está acostumado a utilizar o adubo orgânico. Utilizando o adubo orgânico, sempre utilizei ele funciona daquele jeito. Eu aplico o adubo orgânico, ele tem uma liberação mais lenta, ele tem às vezes uma resposta ali não tão eficiente de primeiro modo ali, e não, vou mudar, vou começar a utilizar agora adubo mineral. Às vezes ali a primeira utilização você até acaba tendo esse choque assim, porque ele acaba tendo uma liberação muito mais rápida, ele acaba tendo uma resposta mais rápida, às vezes vai depender, claro, de muitos fatores, mas ali a sua aplicação em questão de dias ali você já vai ter um resultado muito satisfatório no que você está buscando. E alguns fertilizantes minerais, eles apresentam uma liberação controlada dos nutrientes, como por exemplo o basacote, o osmocote, e nesse caso os nutrientes eles são encapsulados por uma espécie de polímero e eles são liberados lentamente ao decorrer do ciclo de desenvolvimento da planta. Então ali, eu estou buscando ali um adubo mineral, mas eu quero que ele tenha uma liberação um pouco mais lenta, por ser às vezes ali um produto, uma planta, um cultivo que ele tem um desenvolvimento um pouco mais lento e às vezes essa nutrição, essa fertilização precisa acompanhar um pouco esse desenvolvimento. Esses são adubos que podem ser utilizados. E um ponto é que a utilização do fertilizante inorgânico ele melhora a eficiência da adubação pela disponibilidade contínua de nutrientes para as plantas. E um ponto é que ao utilizar adubos de liberação controlada, é preciso estar atento ao tempo de liberação dos nutrientes para as plantas. O tempo de liberação do fertilizante mineral varia de acordo com o produto e pode variar entre 13
a 12 meses. Igual você viu, é uma diferença considerável. Porque, igual eu falei, isso vai depender muito do tipo de adubo, do tipo de solo, do tipo de cultura, do clima principalmente. Ah, é um clima mais úmido, é um clima mais chuvoso. Então, não necessariamente você também, às vezes, vai estar ali aplicando o adubo na área que ele vai ter um resultado mais rápido. Isso vai depender muito ali desses diversos fatores que eu vou estar comentando. E agora, o que muitos ali pensam que a adubação às vezes é baseada só nisso, às vezes você pergunta ali para alguém de fora, não sei o que lá, o que é adubação para você? Não, adubação é o NPK, adubação é aquele adubinho lá que você pega na mão, que tem as três corzinhas lá, que tem o branco, o preto e o vermelho, aquilo lá que é o adubo para mim. E realmente, o NPK hoje, você perguntando de forma geral, é o adubo ali mais utilizado e os mais conhecidos ali no mundo todo e tem a sua importância gigantesca ali por todos os benefícios e aspectos que eles geram, que eu vou estar comentando agora. Mas para você que ainda não sabe ou tem muitas dúvidas, o que é o NPK? O NPK basicamente é a sigla para nitrogênio, fósforo e potássio, que são os três principais nutrientes para a vida das plantas, também chamadas de macronutrientes. E eles são os mais comuns na maioria dos fertilizantes. Então você pode ver que aí, em grande parte dos fertilizantes que você vai estar adquirindo, vai ter a presença do NPK. Claro que em diferentes teores, mas sempre vai ter a presença lá do N, do P e do K, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. E a sigla NPK ela é seguida de alguns números, como por exemplo o 52010, o 101010, o 4148. Então ali você que comprei um adubo ali, que está lá, por exemplo, 4148. Nossa, o que é esse 4148? Será que é a quantidade que tem, em gramas, em quilos? Isso às vezes acaba gerando, parece algo simples às vezes para quem tem conhecimento, mas às vezes acaba gerando dúvida ali para quem está utilizando pelas primeiras vezes. E no caso, essa sigla, né, o 4148, no caso, por exemplo, o 52010, esse caso representaria, por exemplo, o 5, ele representaria o percentual de nitrogênio presente ali na formulação, já o 20, o percentual de fósforo, e o 10, o percentual de potássio. Então, no caso, esse número presente depois do NPK, ele representa a porcentagem do produto, do nutriente presente na formulação. E a função de cada um dos nutrientes? Já foi falado aqui, eu disse anteriormente que ele é muita importância, ele tem sua importância destacada ali, mas qual é a real função de cada um dos nutrientes, do nitrogênio, do fósforo e do potássio? Em relação ao nitrogênio, ele é responsável pelo crescimento e desenvolvimento de raízes, caules, folhas, e eles são os mais comuns da maioria dos fertilizantes. Já o fósforo, ele é fundamental na formação da clorofila, ele também aumenta a capacidade da planta de absorver os elementos férteis do solo, uma vez que ele age no desenvolvimento radicular. E o potássio, já ele contribui na formação de tubérculos e rizomas, fortalece os tecidos vegetais e ainda aumenta a resistência contra a seca. E como usar o adubo NPK? Primeiro, ele deve ter em mente qual que é a época que cada planta mais demanda os nutrientes. E as adubações elas devem ser realizadas principalmente antes do período de florescimento e após a colheita ou a poda para compensar as percas dos nutrientes. Então, assim, primeiro ponto é você ter um diagnóstico ali da sua cultura, que igual eu citei lá no começo, lá, é, em relação à análise de solo, você ter esse diagnóstico das reais necessidades do seu solo, das necessidades da sua cultura. A partir disso, você fazer uma análise ali do tempo ali de cultivo, qual é o período de plantio, qual é o período de colheita, para você estar conseguindo se adaptar ali essas adubações nos períodos mais adequados frente ao cultivo que você está realizando. E principais formulações do NPK. Igual eu citei lá, eu comentei, né, o que é essa numeração depois do NPK, que é a porcentagem ali do nutriente presente em cada formulação. E existem as principais formulações.
Então, basicamente, quais são as principais? As principais, claro que isso às vezes você vai utilizar, depende da cultura, né? Você, se a vida toda você vai utilizar aquele tipo de formulação, de formulação X, formulação Y, isso vai depender muito, principalmente do tipo de cultura que você está trabalhando. Mas em geral ali, os principais, quando se fala em formulações de NPK, os que mais se destacam é o NPK 888, que é indicado para plantas principalmente mais delicadas, como orquídeas, bromélias, uma vez que ele apresenta uma formulação mais equilibrada. Então, ali você que trabalha na área de flores, ali com a parte de floricultura, flores de corte, flor de vaso ali, e você quer, às vezes, estar utilizando um adubo ali, às vezes um adubo indicado, um bom adubo, é um NPK com a formulação 888. Outro adubo com uma formulação muito utilizado é o 10-10-10. O 10-10-10 é uma formulação padrão recomendada principalmente para gramas, folhagens e vegetações que não produzem fruto. Agora, pelo menos na minha opinião, que é a formulação mais utilizada ali todos, em todos os aspectos, que é o 4-14-8, que é o mais indicado para árvores frutíferas e floríferas, pois ele estimula essa produção de flores e frutos. Então, essa estimulação ali de flores e frutos faz com que essa formulação seja mais utilizada ali por todo mundo. Então, muito se fala que essa formulação é o NPK de plantio. Então, a pessoa ela vai plantar, nossa, vou plantar árvores frutíferas, vou plantar grão, vou plantar hortaliça, usa o 4-14-8, que ele vai ter um resultado satisfatório. E agora eu vou citar as vantagens de uma doação mineral. Em relação às suas vantagens, os seus nutrientes eles são absorvidos pelas plantas com uma maior facilidade e o resultado é um resultado mais rápido. Outra vantagem é que eles apresentam uma composição química mais definida em relação aos adubos orgânicos. Outro ponto também é que as plantas elas respondem melhor aos fertilizantes se o solo não estiver com um nível de fertilidade elevado. Mas também existem algumas desvantagens. Dentre as desvantagens está principalmente o uso prolongado do adubo, ele pode acarretar na perda de importantes micróbios para o solo. Outro ponto é que ele também acaba alterando o pH do solo. São produzidos de fontes não renováveis, que às vezes acabam sendo prejudicial ao meio ambiente e, em longo prazo, causa danos ao ecossistema. Nossa, como assim? Se eu utilizar o adubo, eu posso estar prejudicando o meio ambiente? Claro que isso é muito a longo prazo e com uma utilização muito discriminada. Hoje em dia existem ali metodologias ali, formas de manejo que acabam ali, você, claro, você continua utilizando esse adubo mineral, mas às vezes em consonância ali, com outras formas de adubação, ou então com formas de manejo ali, que acaba equilibrando isso daí. Então, no caso, esse exemplo que ele dá é que ele acaba causando danos ao ecossistema e a muito longo prazo, assim, sempre utilizando, que uma utilização acaba indiscriminada. Isso acaba gerando um dano ao ecossistema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a adubação organo-mineral, que é basicamente a adubação que une o adubo orgânico com o adubo mineral. Os adubos organo-minerais eles são produzidos a partir da combinação de fertilizantes minerais e orgânicos, e isso quer dizer que ele é um adubo que é um adubo orgânico enriquecido com fontes minerais. E os fertilizantes organominerais, eles favorecem principalmente a microbiota do solo e também o desenvolvimento das plantas. E além de fornecer nutrientes para esses tipos de plantas, esse tipo de adubo ele contribui também para a redução dos impactos ambientais, afinal eles são produzidos a partir de resíduos tanto de animais quanto resíduos vegetais. Então, ele é uma boa opção ali. Às vezes você vê que uma adubação orgânica ali não é o sol suficiente, ou então não quer utilizar só um adubo mineral, se você quer fazer essa consonância ali, às vezes acaba sendo complicado, eu vou ter que ir ali fazer uma mistura, ou então aplicar primeiro um adubo orgânico, depois um adubo mineral, você pode estar utilizando ali esse adubo orgânico mineral, ele já vai ter uma composição mais definida, ele basicamente é um adubo ali em teoria orgânica,
com teores minerais na sua composição. Então, dúvidas que estiverem surgindo, qualquer opinião, o que vocês acham sobre o NPK? Se você queria saber se vocês já utilizam na lavoura, já utilizaram alguma vez. Eu comentei bastante sobre a questão das formulações aí. Qual que é a formulação que vocês mais utilizam? Qual que é a opinião sobre cada uma dessas formulações que são utilizadas? Podem estar deixando aqui ao lado, que nossa equipe vai estar interagindo, vai estar buscando responder qualquer dúvida, tá bom? Mais uma vez, reforçando em relação ao nosso certificado de participação. Então, você que entrou agora, você que está entrando, meio atrasadinho, né? Eu já citei anteriormente, mas reforçando, essa aula aqui, ela vai gerar um certificado de participação. Então, vai ser deixado aqui ao lado, nos comentários, um link em que você vai estar acessando ele. Você vai ser redirecionado a uma página em que você vai estar respondendo ali 3 perguntinhas sobre o que eu estou abordando aqui na aula. Então prestem bem atenção ali. Ah, nossa, mas eu perdi alguma parte. Não, você pode estar voltando ali a aula, estar conferindo o que foi abordado. São perguntinhas ali bem simples ali sobre a aula. Também vai ter uma pergunta opinativa sobre a questão da adubação. Respondendo essas 3 perguntinhas ali, vocês já vão entrar em contato com a nossa equipe ali, já para poder adquirir o certificado. O certificado ele vai ser nesse formato que está aí na tela, né? Ele vai ser um certificado de participação, vai ter o seu nome, vai ter a data, tudo certinho, vai ter a assinatura minha, e vai ser em 2 formatos. Nossa, eu quero um certificado aqui do papel, um certificado físico aqui, para eu tá colocando na parede, ou para eu estar guardando aqui, para eu estar anexando aos meus documentos, ao meu currículo. Ah, não, eu prefiro então um certificado digital, um certificado online, que eu acho mais fácil. Então, vai partir do que você achar melhor para você, tá bom? Ah, e outra coisa, acabei até esquecendo. Pode acabar, deixe seu like aí também, não esqueça de deixar seu like, de você estar ali compartilhando para os seus amigos ainda, que ainda dá tempo, tá divulgando ali em todas as redes sociais. E se tiver um número bacana aqui de likes, a gente vai estar deixando um brinde especial lá na nossa página no Instagram, que é o DaliBR Agro, que vai estar o link aqui na descrição. Então, chegando ali a 50 likes, vai estar deixando esse brinde especial ali. Que você chegando ali no final da aula, eu vou estar dizendo qual que é esse brinde especial, mas com certeza vocês vão gostar muito. Então, deixa o seu like aí, compartilha bastante, tá bom? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Vou estar comentando agora em relação à adubação verde. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre adubação verde, e isso muitas vezes acaba causando uma confusão com a adubação orgânica. Não, mas a adubação orgânica não é a mesma coisa que a adubação verde. A adubação verde não está dentro da adubação orgânica. Então, em algumas questões pode ser comparado, muito também se é colocado a adubação verde dentro da adubação orgânica, mas eu preferi distinguir para ter um melhor entendimento nessa questão. Então, vamos lá. A adubação verde, basicamente, é uma técnica agrícola que ela promove a reciclagem de nutrientes do solo por meio do plantio de determinadas espécies de plantas. E para adubação é usada preferencialmente as espécies que pertencem às famílias das leguminosas, gramíneas, crucíferas ou de cereais, a fim de se tornar o solo muito mais fértil. E quais são as vantagens de uma adubação verde? Dentre as principais vantagens se destacam o aumento da capacidade de armazenamento de água no solo, a descompactação do solo, a melhora do impacto causado pela água da chuva, o aumento da atividade biológica do solo, o aumento do incremento de nitrogênio, o controle de doenças, nematóides, pragas agrícolas de forma geral,
e também a recuperação de áreas degradadas. E quais são os tipos de plantas mais usadas na adubação verde? Na adubação verde se destaca principalmente a crotalária, que está mostrada aí na imagem, mas também podem ser utilizados feijão guandu, a Bracaria rusiziensis, o sorgo volumoso, o milheto, nabo forrageiro, entre diversos outros ali. Então isso vai ser a partir do que você está buscando. Outra forma de adubação também, essa já não é tão conhecida também, mas está crescendo cada vez mais. Muitas pessoas estão comentando sobre esse tipo de adubação, que ele tem também resultados muito satisfatórios, que é a adubação com pó de rocha, também denominada adubação com rochagem. No caso, a rochagem é a utilização de rochas moídas que são aplicadas no solo. Elas acabam contribuindo para aumentar a quantidade de nutrientes e melhorar a fertilidade e proporcionar às plantas uma maior nutrição. E as rochas adicionadas, elas devolvem ao solo os nutrientes retirados pelas plantas, tornando os solos jovens novamente. E além de serem ricos em nutrientes, eles se tornam uma alternativa sustentável, porque eles aumentam a fertilidade do solo e conservam o meio ambiente. Então, às vezes, à primeira vista, você que não sabe, você deve falar, mas isso daí é a calagem, né? É o calcário. No sentido mais ali longínquo, pode até ser comparado um pouco o processo de calagem, a aplicação do calcário no solo com a rochagem. Mas aí existem boas diferenças ali, principalmente na composição ali. É, a rochagem é derivada ali de rochas minerais com alta composição de fertilizantes. Então ele tem uma finalidade mesmo ali de estar ali adubando o solo ali, de estar fertilizando o solo, diferentemente ali do calcário, que ele tenha uma função principal de estar corrigindo o pH do solo ali, corrigindo algumas características ali. Já a rochagem, ele está fornecendo nutrientes ao solo em uma maior quantidade. Em relação à disponibilização de nutrientes, os nutrientes do pó de rocha eles ficam disponíveis para as plantas aos poucos, à medida que recebem a ação da água, de micro-organismos presentes no solo, e ele é um processo lento e progressivo. Então é igual a adubação orgânica que eu citei lá no começo. É algo ali que, em comparação com a adubo mineral, por exemplo, ele não tem uma resposta tão rápida ali. Então você vai fazer a aplicação ali do pó de rocha, ele vai ter um resultado a longo prazo, e às vezes isso vai depender muito ali também da sua cultura, mas às vezes o recomendado é você estar utilizando essa adubação com pó de rocha em conjunto com a adubação mineral, ou então com uma adubação orgânica, mas isso ali você vai ter que consultar, pesquisar ali qual que é o mais adequado para a cultura que você está implantando e também, claro, baseado na sua análise de solo, nas características ali presentes no seu solo. E quais são as características desse pó de rocha, dessa rochagem? O pó de rocha ele pode ser aplicado no solo, tanto a lanço quanto também nos berços de plantio, que são as laterais, sendo mais indicado aplicá-lo a lanço, como, por exemplo, a própria calagem, né? E realizar a incorporação. Então não é só simplesmente, não, joguei ali na área e beleza, não. Jogar lá, realizar essa incorporação desse fertilizante no solo. E dentre os principais tipos de pó de rocha que se destacam são também os calcários, mas são calcários ali já destinados à fertilização, não são calcários ali utilizados no processo de calagem. São calcários, também são denominados de calcários, mas são calcários já distintos com a finalidade de estar gerando um maior teor de fertilização do solo. Além disso, também tem o fosfato natural de GAPS e o pó de basalto. E agora eu vou falar sobre a importância da adubação de forma geral. Nessa aula eu comentei bastante, né, sobre os tipos de adubação, comentei sobre as vantagens de cada um, a importância. Agora eu vou falar da importância ali de forma geral. Qual é a real importância? O que ela gera ali para a sua cultura, além de ser um benefício para uma boa produtividade, para uma boa produtividade em maior quantidade, por gerar um produto final mais satisfatório. Então,
vou estar comentando um pouquinho agora. A deficiência ou superdosagem de nutriente, ele interfere na absorção de outros nutrientes. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas e também diminui a produtividade na lavoura. Além disso, a superdosagem de fertilizantes, ela também desequilibra o pH do solo e, dependendo da quantidade aplicada, ela pode causar até mesmo as mortes das plantas. Então, eu gosto de ter lá no começo, não é porque, nossa, eu vou aplicar mais adubo que vai ter um resultado melhor na cultura. Não necessariamente. O recomendado é você estar utilizando sempre a quantidade certa de adubo baseado no seu solo, baseado na sua cultura. Nem muita menos e nem muita mais, e sim a quantidade ideal. E a adubação é um dos fatores indispensáveis para a produção agrícola e é fundamental que ela seja realizada tendo como referência os resultados da análise de solo, como já comentei aqui já algumas vezes, e somente assim é possível disponibilizar os nutrientes, tanto na quantidade quanto no momento certo. E a correta adubação, ela garante principalmente o crescimento das plantas, ela também contribui para o incremento da produtividade e também para a qualidade do produto. E ela também melhora a capacidade das respostas das plantas a pragas e a doenças. Então, vocês viram, entenderam quais são algumas das importâncias ali da adubação, viu que existem vários fatores que influenciam na questão da adubação. Não é que eu vou adubar mais que vai ter um resultado já mais satisfatório, um resultado bacana. Então, isso vai depender muito. Beleza? Novamente, reforçando ali, dúvidas que estiverem surgindo, perguntas, questionamentos, ou às vezes alguma parte ali que acaba ficando um pouquinho para trás, por ser algo ao vivo, né? Às vezes acaba escapando alguma coisinha, esquecendo, ou alguma coisinha que acaba ficando meio fora. Mas podem estar deixando aqui perguntas ou experiências pessoais voltadas à questão da adubação ali, que a nossa equipe vai estar buscando interagir, vai estar ali conversando, tirando as suas dúvidas da melhor maneira possível. Reforçando também para deixar ali seu joinha, tá compartilhando ali com seus amigos e, claro, pedir para ficar até o final da aula ali, que vai ter uns recados muito bacanas ali que vai ser muito importante, tá bom? Então vamos para mais uma parte, que é a questão dos métodos de aplicação do adubo. Em relação aos métodos de aplicação, os fertilizantes eles podem ser aplicados na lavoura de diferentes formas, via solo, via foliar ou também pela fertirrigação. E cada um desses métodos possui algumas particularidades que eu vou estar comentando agora. Em relação à adubação via solo, nesse método os fertilizantes eles são aplicados diretamente no solo e eles podem ser incorporados ou não, com o auxílio de um arado ou de uma grade. E já os fertilizantes químicos e os granulados, eles são os mais recomendados para esse tipo de aplicação. Então, é um dos tipos de aplicação mais conhecidos, em que mais você consegue observar ali. Quando você vai num sítio, ou você mesmo ali tá utilizando um adubo, provavelmente ele vai ser um adubo ali nesse formato ali de granulado ou químico, que você vai aplicar ali sobre o solo, e ali você provavelmente vai realizar uma incorporação dele a partir dessa aplicação. Outra forma de adubação também, que também é muito utilizada, é a adubação foliar. Na adubação foliar, os fertilizantes eles são dissolvidos em água e são pulverizados pelas folhas das plantas. E os nutrientes eles são absorvidos pela parte aérea das plantas e não pelas raízes. Então, na adubação via solo, os nutrientes eles são absorvidos pelas raízes das plantas e transcorrem por toda a planta. Já na adubação foliar, meio que ao contrário. Ele é absorvido pela parte aérea das plantas, pelas folhas, e aí, a partir disso, que ele vai transcorrer por toda a planta. E outro método de aplicação, que também está crescendo cada vez mais, que é a aplicação via fertirrigação. A fertirrigação é uma prática agrícola em que é utilizado o sistema de irrigação para a aplicação desses adubos. E ela pode ser feita através de microirrigação, da aspersão, microaspersão e gotejamento, por exemplo.
Principalmente ela é utilizada em ambientes mais controlados, como por exemplo estufas ali, então que você já consegue você tem um controle mais a fundo ali, por exemplo, você planta ali hortaliças ali, então cultivo de flor ali, muitas vezes eles são feitos a adubação via fertigação. Mas a campo também ele tá crescendo cada vez mais. Ainda, claro, em cultivos menores ali, mas ele também está sendo muito utilizado devido à sua facilidade, em que você pode estar ali irrigando essa cultura e fazendo a fertilização no mesmo momento. E um outro ponto que é muito importante, que é em relação ao planejamento da adubação. Então, igual eu citei durante toda a aula, não é simplesmente é, chegar ali na lavoura, pegar o adubo, tacar o adubo de qualquer jeito. Existem passos a passos que devem ser seguidos e com certeza se forem seguidos você vai ter um resultado muito mais satisfatório do que você realizar simplesmente uma adubação de qualquer maneira. Na questão do planejamento da adubação, escolher um bom laboratório para análise de solo é fundamental. Afinal, todo o processo de adubação vai ser baseado nesse resultado. E considerar as exigências nutricionais da cultura também é uma etapa muito importante. Então, você tem que entender que toda a adubação que você realizar, toda a fertilização vai ser baseada nos resultados da análise do solo. Então, se você quer ter um real resultado satisfatório, você quer ter um cultivo de qualidade, você quer ter um produto final de qualidade, você tem que realizar uma análise de solo. Antigamente isso não era muito utilizado ou não achava que era viável, mas hoje em dia isso é primordial, até mesmo para pequenas culturas. Você que tem uma horta, você que tem um cultivo pequeno ali, é muito recomendado porque existe uma diferença gritante entre um cultivo ali que você fez uma análise de solo baseado para realizar um acompanhamento e que você não realizou. Com certeza, se você vai lá, realizou a análise de solo e se baseou numa fertilização nos resultados obtidos, você vai ter um resultado final muito, muito, muito mais satisfatório. E antes disso, também antes de começar a adubação, tem que considerar alguns pontos, como por exemplo, produtividade esperada, sistema de manejo, histórico da área onde vai ser implantada a lavoura, condições climáticas, maquinário disponível e recursos financeiros. Então, você tem que analisar diversos pontos ali que eles são muito importantes, porque até mesmo assim, em grande parte das culturas, não é só uma vez que é realizada a adubação. A adubação é realizada mais vezes. Então, você tem que pensar em todo o planejamento. Eu vou realizar essa adubação aqui antes do plantio, vou realizar uma outra forma de adubação, adubação de cobertura, uma adubação após a colheita. Então, você tem que fazer todo esse planejamento baseado na questão financeira, baseado nos seus maquinários, baseado no manejo que você está realizando, na cultura e em todos os aspectos. Beleza? Então, basicamente é isso. Estamos com quase, uma hora de live. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse aulão. Fico muito feliz de ter a presença de vocês aqui, principalmente numa sexta-feira à noite. Sei que não é fácil aqui, todos aqui trabalham, né, estudam ali a semana inteira. A vida de todo mundo aqui acaba sendo corrida, né? Aí chegar ali numa sexta-feira à noite, dá vontade de tirar aquele cochilo, ou então ali dá vontade de sair de casa, ir para um barzinho, ir para um rodeio, tomar uma caipirinha, né? Mas fico muito feliz em ver tantas pessoas interessadas em estar buscando conhecimento, em estar é, acompanhando essa aula ali, buscando ali interagir, adquirindo esse conhecimento, fico muito feliz, vejo o quão importante é isso daqui que eu tô fazendo, o quão valioso que é. Então, reforçando o que eu já comentei em alguns pontos do vídeo, em alguns pontos da live, que é em relação ao nosso certificado. Então, agora, você que está acompanhando desde o comecinho, você vai acessar o link que vai estar disponível aqui nos comentários.
Nesse link, você vai ser redirecionado para a página, onde você vai responder umas 3 perguntinhas bem simples, baseado no que você viu aqui na live, no aulão. Baseado nisso, você vai ser já redirecionado para a nossa equipe, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas mais aprofundadas em relação ao certificado. Mas igual você tem anteriormente, o certificado basicamente vai ser nesse modelo, onde vai ter seu nome, vai ter a minha assinatura lá, e você vai poder optar por um certificado físico, para estar chegando aí na sua casa, ou então um certificado digital. Eu estou vendo aqui que a gente está com um número bacana de likes, então a gente deixa, igual citei nos slides anteriores ali, que a gente ia deixar uma surpresa ali no nosso Instagram. Então a gente vai deixar uma surpresa muito bacana, que é um acesso ao nosso curso de nutrição mineral de plantas. Então ali acessando o nosso Instagram aqui embaixo, que é o Instagram da Dari BR Agro, nos stories vai estar o link, em que acessando o link você vai ter acesso ao nosso super curso de nutrição mineral de plantas. Tá bom? E eu vou comentar um pouquinho sobre os benefícios desse certificado, o que ele pode estar gerando para você. Então, em relação aos principais benefícios, é que o certificado ele vem com uma certificação de 20 horas, que é válida para todo o Brasil. Então, você ali que está precisando de horas complementares, de atividades extracurriculares ali na sua faculdade, esse certificado ele pode ser utilizado ali, que com certeza vai agregar muito. Ele também, ele a realização desse aulão ele pode ser adicionado ao currículo como uma qualificação. Então ali você que está buscando emprego, está buscando ali, está ingressando no mercado de trabalho ali e quer colocar ali alguma complementação, você pode estar ali adicionando o seu currículo, anexando ali o seu certificado ali, constando junto ali a sua presença, a sua participação nesse super aulão de adubação. Tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum recadinho. Acho que é basicamente isso. Beleza? Então, eu deixei uma frase aqui no final, que o conhecimento só tem função de verdade quando é compartilhado. É uma frase da Mariana Moreno. Então, assim, eu fico muito feliz de estar vindo aqui nessa sexta-feira à noite. Eu citei anteriormente ali, às vezes não é fácil, mas fico muito feliz, muito grato em estar ali passando, compartilhando um pouquinho desse conhecimento aqui com vocês. Eu não sei tudo, pelo contrário, a cada dia eu busco aprender, busco conhecer, busco trocar informações e, e, e esse pouco que eu estou passando para vocês, eu também estou aprendendo muito, com certeza ali, essa troca de informações, essa troca de ideias aqui, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é muito valioso. Eu fico muito grato, muito feliz e muito honrado em estar disponibilizando um pouquinho desse tempo, um pouquinho desse conhecimento para todos vocês. Beleza? Então, eu deixo aqui meu muito obrigado a todos e reforçando que toda semana a gente vai ter um aulão diferente aqui. Então, você que está no grupo ali, fica ali no grupo, toda semana você vai ser informado ali sobre qual aulão que vai ter naquela semana. A gente vai confirmar, ainda vai ser confirmado no grupo, mas provavelmente vai ser toda sexta-feira mesmo que a gente vai ter o aulão. Provavelmente vai ser ali nessa mesma faixa de horário, beleza? E reforçando, qualquer dúvida que você tenha ficado, qualquer coisa que tenha ficado passado para trás, pode estar deixando aqui nos comentários. Em relação ao certificado também, nossa, fiquei com alguma dúvida, queria tirar essa dúvida, também pode estar deixando aqui nos comentários. Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente tem as nossas redes sociais, onde a gente deixa muitas informações, muitos conteúdos voltados à área da agronômica. A gente tem, claro, esse canal aqui do YouTube aqui, então já pode se inscrever nele. Tem as nossas páginas no Facebook, no Instagram, beleza? Então, basicamente é isso. Desejo uma boa noite a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado por essa companhia, tá bom? Então, brigadão, tchau, tchau e até mais.